Bom dia, pessoal. Bom tê-los novamente aqui. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho aí a respeito de movimento de cargas elétricas no interior de um campo elétrico, tá? Então, olha só. Nós vimos que toda carga gera ao redor, em sua região, próximo a ela, uma região onde existe um campo elétrico, né? E como que a gente mede esse campo elétrico? A gente coloca uma carga teste, uma carga de prova, e essa carga fica sujeita a uma força elétrica. Se essa carga for uma carga livre, naturalmente, se ela está sujeita a uma força elétrica, ela vai entrar em movimento, certo? Então, aqui a gente mostra a primeira situação, o corpo carregado positivamente, e uma carga teste negativa. Perceba que essa carga Qzão gera um campo elétrico sempre, como ela é positiva, saindo dela nessa posição onde se encontra a carguinha de prova Q0. Como essa carga é positiva e essa é negativa, surge aqui uma força de atração. Então, a tendência nesse caso, se essa carga aqui for uma carga livre, ela se movimentar nessa direção da força, tá? Um outro caso possível é você colocar uma carga de teste positiva. Nesse caso, o campo elétrico permanece na mesma direção, porque o campo elétrico é gerado por essa, e está indo nessa direção, saindo da carga. E a força vai ser de repulsão. Então, a tendência dessa carga era se mover, se afastando cada vez mais do corpo carregado. Aí vocês podem se perguntar assim, bom, professor, mas essa carga teste também não gera um campo elétrico sobre a outra? Gera, tá? Mas no caso aqui a gente está discutindo os efeitos sobre essa carga. Ela também vai gerar campo elétrico, naturalmente. Vamos fazer um exemplo sobre isso aqui, tá? Então, o exemplo 2219 do capítulo 19 mostra duas placas defletoras, que são essas placas aqui, de uma impressora eletrostática de jato de tinta, com efeitos de coordenadas superpostas. Uma gota de tinta de massa 1,3 vezes 10 a menos 10 kg e carga negativa de valor absoluto, Q igual a 1,5 vezes 10 a menos 13, penetra na região entre as placas, movendo-se inicialmente na direção do eixo X, com uma velocidade de 18 metros por segundo. O comprimento L da placa é de 1,6 centímetro e as placas estão carregadas e, portanto, produzem um campo elétrico em todos os pontos da região entre elas. Suponha que esse campo esteja dirigido verticalmente para baixo, seja uniforme e tenha um módulo de 1,4 vezes 10 a sexta. Qual a deflexão vertical da gota ao deixar a região entre as placas? A força gravitacional é pequena comparada com a força eletrostática e pode ser desprezada. Então, a gente vai desprezar a força-peso. Então, pessoal, basicamente, em resumo, o que a gente tem? Tem uma placa aqui, e essa placa positiva, porque o campo elétrico está nessa direção, tá vendo? Então, ele sai da positiva e vai para a negativa. Então, em toda a placa aqui, vai ter o campo elétrico apontando para baixo. Então, o campo elétrico vai fazer o quê? Como essa carga aqui, ela é positiva, numa carga negativa, desculpa. Se é uma carga negativa, ela vai sofrer repulsão da placa negativa e atração pela placa positiva. Então, ela vai se movimentar para cá. E a deflexão é justamente qual o movimento que ele vai fazer nesse eixo. Quem que é esse eixo aqui? Esse é o X. Esse eixo para cima é o eixo Y, né? Então, a gente quer calcular a deflexão em Y. Então, para isso, vamos partir lá da mecânica. Força é massa vezes aceleração. No caso, agora, no eixo Y. Então, a aceleração eu posso isolar, vai ficar força sobre massa. Mais força, nós aprendemos agora, que pode ser escrito como carga vezes o campo elétrico, que é o campo elétrico que nós temos aqui. E a carga é essa carga que está se movimentando dentro do campo. Então, ficou a aceleração em Y, carga vezes campo dividido pela massa. E vamos escrever agora, vamos repetir aqui, e vamos pegar a expressão lá da Física 1, que é conhecida por muita gente lá como a expressão do sorvetão, só que aqui escrito em termos de y. Y é igual a y0 mais v0yt mais a yt ao quadrado sobre 2. O y0 e o v0y
são nulos. Por que são nulos? Porque não tem movimento inicial em y. Então eu posso também pegar as duas equações no eixo x. No eixo x eu sei que velocidade é ΔX por ΔT. Por que eu posso usar essa expressão? Porque nesse caso a gente tem uma velocidade constante no eixo x. Tá? E no eixo y, não, ela varia com a aceleração. Eu posso reescrever isso aqui, multiplicar o ΔT para cá, fica velocidade vezes ΔT, ou velocidade vezes t, é igual ao ΔX. E o ΔX, nesse caso, é a distância em x, que é, na verdade, o L. Então, o L está fazendo o papel do ΔX nesse caso. O tempo eu posso isolar, vai ficar comprimento da placa dividido por Vx. E agora eu posso simplificar essa expressão, cancelar isso aqui e cancelar isso aqui, que vai ser zero. Né? Isso é zero nessa situação. E eu tenho que y é AYT ao quadrado sobre 2. O AY eu vou substituir por esse cara, que sobre m, então fica 2m aqui. E o tempo t ao quadrado é esse cara aqui. Então, esse é o t ao quadrado, que é L quadrado sobre Vx ao quadrado. Agora ficou moleza. Agora é só substituir os valores. Você vai dar um pause aí no vídeo. Vai bater esses valores aí na calculadora para conferir. E a gente vai encontrar que o y, na deflexão, na verdade é de 0,64 milímetros. Então, perceba que esse é, assim, em poucas palavras, o funcionamento básico de uma impressora jato de tinta. Então, as partículas de tinta passam por um campo elétrico, elas são eletrizadas primeiro, elas passam pelo campo elétrico, e esse campo elétrico vai defletir as partículas de tinta na posição desejada sobre o papel, e vai formar ali uma palavra, um número ou um desenho qualquer, como se deseja, tá? Obrigado pela presença de vocês, vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.